ou então ligeiramente expulsivo, tá? Não pode ser muito expulsivo também, porque senão o grampo não tem efeito, né? Não tem a sua efetividade, mas de forma alguma a área tem que ser retentiva, tá? Diferente do grampo de retenção, que ela tem que ter lá no finzinho, né, no último terço, a gente tem que encontrar uma área retentiva para ele funcionar. Os grampos de oposição, assim como os grampos de retenção, eles também têm uma secção, né, de meia cana, ok? Tem a sua origem também no apoio oclusal. Geralmente eles vão ficar localizados na face lingual dos dentes pilares, né? Protegem os dentes pilares da ação do grampo de retenção. O que seria isso, tá? Quando o grampo de retenção ele tem que cruzar o equador do dente, né? Como eu já havia dito, a ponta, aquele terço semirrígido, na hora que ele encontra esse ponto de resistência, que é o equador do dente, ele, sob pressão, ele faz uma leve pressão, ele se desloca, ele vence essa barreira e ele se acomoda logo abaixo, que é uma área retentiva. O grampo de oposição ele vai proteger o dente de que forma? Assim que ocorre essa pressão, que a gente pressiona a prótese para ela ser encaixada e ocorrer essa deformação do grampo, nesse momento o grampo de oposição está aqui do outro lado, né, do lado oposto, na face lingual, todo ele sendo rígido, ele está servindo de apoio para que o dente, ao invés de sofrer a estrutura, a ponta, né, do grampo, a ponta semirrígida do grampo, sofrer a deformação para depois assentar, isso só ocorre porque tem o grampo de oposição do outro lado. Não tendo, o que aconteceria? Não ocorreria essa deformação da ponta, né, essa deformação elástica, e sim ocorreria empurraria o dente para a lingual, devido à presença daquela articulação que o dente tem, devido à presença do ligamento periodontal, que é a gonfose, né? Isso é um tipo de articulação que só tem ao redor dos dentes, tá? Implante não tem isso, e o único lugar que existe esse tipo de articulação é nos dentes. E se não tivéssemos um apoio na lingual, na hora que esse grampo tentasse passar por esse equador, ele gera uma tensão, uma pressão por lingual. Se não tivermos o grampo de oposição, o dente que vai para o lado, tá? E depois, assim que vencesse esse equador do dente, né, essa linha aqui, que divide o dente em face expulsiva e face retentiva, não tendo grampo de oposição, o que aconteceria? Sob pressão, mais uma vez, o dente queria se deslocar e assim que passasse, o dente voltaria em posição. A questão é, isso ocorrendo várias vezes tende a gerar uma perda óssea nesse dente. Por quê? É como se a gente estivesse luxando o dente para tentar tirar, como se fosse uma extração normal. Então, por isso, sempre que a gente fizer um grampo de retenção, ele deve ter o seu devido grampo de oposição, para a gente evitar ficar luxando o dente toda vez que insere ou remove a prótese. Ok? Muito bem. Então, como eu havia dito, protege os dentes pilares da ação do grampo de retenção. É justamente essa ação, né, que levaria a um deslocamento do dente. Promovem o apoio necessário para a ação do grampo de retenção. É a mesma coisa que eu havia dito, né? Então, além de proteger, evitar que o dente se desloque para a lingual, ele permite a ação do grampo, porque é como se fosse a questão do alicate, né? O alicate só consegue reter ou amassar alguma coisa porque ele tem o bico do lado oposto. E também vai servir o grampo de oposição como um guia da prótese, né? Ele que vai ajudar a guiar a prótese durante a sua inserção ou remoção. Justamente por ser uma estrutura rígida que vai estar de acordo com o plano guia ou levemente expulsivo. Sendo levemente expulsivo, não necessariamente ajuda tanto na inserção da prótese, né? Em guiar a prótese. Porém,
uma vez que é uma área que você preparou e essa área está de acordo com o plano guia, né, o eixo de inserção da prótese, aí sim ele vai guiar perfeitamente a prótese durante a sua inserção e remoção. Dentre os grampos de oposição, nós temos o grampo circunferencial, que tem praticamente as mesmas características que um grampo de retenção circunferencial, com a diferença de que